Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada, e hoje eu estou aqui para falar sobre desenvolvimento mobile. Olha só, pessoal, um tema bem diferente aqui do habitual aqui no Dev na Estrada, e eu trouxe duas pessoas muito boas nessa área, muito referência pra gente, eu posso dizer assim, no desenvolvimento Android. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é o desenvolvimento nesse, posso dizer assim, esse bonequinho lindo do Google, vários bonequinhos, né, porque cada versão é um boneco diferente lá, né, mas eu trouxe aqui o Valmir, da Log. Olha, Valmir, tudo bem? E aí, Edu, tudo bom, cara? Prazer estar aqui. Valmir trabalha... Quer falar um pouquinho de você, cara? Eu falei já, o Valmir da Log, você viu, velho? Aff. Não, tudo bem, tudo bem. Bom, eu trabalho hoje na Log como especialista mobile, mas eu trabalhei já em outras empresas também aqui no Brasil. Tenho trabalhado com Android tem uns 7 anos já. Trabalhei na Cielo, no Hotel Urbano. Venho trabalhando com Android há um bom tempo já, cara. É bem legal, é uma área muito boa e super recomendo quem quiser saber mais sobre. Esse episódio é meio que pra isso, né? Pra gente falar um pouco mais sobre. Tô bem feliz. Exatamente. Muito obrigado já desde já pela presença. Obrigado aí pelo convite. Eu tô aqui também com o Rui Mesquita. Já que eu falei que era o Valmir da Log, é o Rui da Get Ninjas, olha aí. Opa, prazer é meu estar aqui com vocês, Eduardo e toda a galera. Vamos falar um pouquinho sobre esse mundo, que é o mundo mobile, um mundo diferente, e apresentar para vocês um pouquinho da nossa história, um pouquinho para vocês aprender um pouquinho sobre mobile. Trabalhei em algumas empresas como Samsung, Maya Games, Nave na Tecnologia e EasyTaxi antes de vir aqui para Get Ninjas, e gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento na área. Muito bom, muito bom. Bom, é isso aí, galera. Depois dos nossos recados e o nosso muralzinho, a gente entra de cabeça nesse assunto, beleza? Vamos agora para os recadinhos da paróquia. Em primeiro lugar, eu queria dizer, se você está procurando um trampo novo ou se você, empresa, está procurando um candidato ideal para contratar na sua empresa aí de tecnologia, temos aqui a Revelo, tá com a gente aqui desde o começo desse projeto, uma empresa muito legal, com uma metodologia muito bacana. Então, de novo, se você está procurando uma colocação ou uma recolocação, ou se você, empresa, está procurando a contratação de um profissional, acessa lá revelo.com.br que você vai conseguir, eu tenho certeza. E se você está afim de surfar no hype das startups, tá a fim de arranjar um trampo naquela startup bacanuda, a plataforma de vaga do Cubo, a Cubo Networks, tem um monte de vaga legal para startups das mais diversas e mais bacanas possíveis. Então, acessa lá cubo.network/jobs que você vai achar a sua startup maneira com certeza. Também tem a galera dos Stickers Devs, que fazem os nossos stickers maneiríssimos, e além dos nossos stickers, tem um monte de sticker legal lá no site deles, um monte de coisa bacana, tem de tudo que você puder imaginar, tem Git, tem o nosso querido PHP, tem de tudo. Entra lá no site e ainda temos um cupom valendo, hein? Um cupom Dev na Estrada para você fazer suas compras lá e ganhar 15% de desconto. Olha só que maravilha, ainda tá rolando. Então entra lá no site dos Stickers Devs, que estão sempre aí no post, e compre o seu sticker maravilhoso. E para você que quer aprender sobre Java, temos um recado do nosso patrocinador. Estamos com o Paulo aqui. Você lembrou bem, a gente começou bastante com Java na Kaelo, na escola presencial, e na Alura a gente tem uma formação Java bem completa, que você pode estar usando o Java 10 ou tal do Java 11 até, que a gente ensina bem os recursos novos que saíram da plataforma lá, desde o Java 8 até você criar um projeto completo na web que a gente vai avaliar para você. E é isso aí, se você se interessou, entra lá em alura.com.br. E antes da gente finalizar esse muralzinho, vamos ver aí quais são os eventos que o Dev na Estrada está divulgando e apoiando aí, hein? E dia 10 de novembro vai acontecer o Pai Caxias, é um evento de Python lá em Caxias, né? E para você entrar é só levar 2 kg de alimentos não perecíveis, tá? Exceto sal. E para você ter mais informações de palestras e tudo que vai rolar no evento, o site é paicaxias, é PY, tá? paicaxias.org, beleza? E para fechar, eu queria finalizar também agradecendo todo mundo que ajuda a gente com esse projeto, toda a galera que comenta. Inclusive, vou deixar uma ressalva aqui, o Edu comentou outro dia aqui num episódio com a gente, que a gente tá sentindo um pouco de falta dos comentários da galera, da interação. Então, pô, se tiver dúvida, manda pra gente, manda
e-mail, manda no Twitter, manda um contato, comenta lá e a gente tá trabalhando nessa interação aí e, pô, tem muita coisa legal. Então, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a todos os nossos apoiadores maravilhosos que ajudam a gente pela plataforma do Apoia-se lá, apoia-se/Dev na Estrada. Muito obrigado a todo mundo e vamos ao que interessa. Vamos ao episódio de hoje. Bom, e para começar esse episódio, a gente vai falar um pouquinho do histórico aí, né? De como é que começou o desenvolvimento Android, como é que foi evoluindo, né? Essa parte tão importante hoje em dia, né? Se você olhar todas as fontes de tráfego na maioria dos sites e, enfim, na web como um todo, eu acho que o mobile já representa muito, acho que muito mais da metade da maioria dos sites aí, no mínimo, assim, né? Então, no Get Ninjas, por exemplo, a gente tem quase 75%, quase 80% do nosso tráfego vindo de mobile. Então, os aplicativos também fazem parte dessa revolução que a gente viveu nos últimos anos, né? E eu trouxe vocês dois justamente para dar um contexto histórico pra gente aí de desenvolvimento Android no geral. Poxa, bacana, Edu. É legal você ter me chamado pra esse episódio, porque semana passada, o Android fez 10 anos, cara. Olha só. E é muito louco olhar pra trás e pensar assim, como é que foi lá no começo e ver como é que o Android evoluiu, né? Saiu daquela coisa bem pós-iPhone, assim, né? Porque acho que eu sou dev Android, mas é bom falar também que se não fosse o iPhone que a gente tem hoje, eu acho que o Android também não existiria como ele é hoje, né? Antigamente ele foi pensado de um jeito muito diferente, ele tinha uma cara meio BlackBerry, teclado físico e tal. E depois do primeiro iPhone ele meio que flipou, assim, deu uma pivotada pra essa coisa que a gente tem hoje, né? Que é, posso dizer, o maior sistema operacional mobile possível. Não em termos de melhor, mas em termos de quantidade, né? Sim, né? É engraçado que você falou, então, você querendo dizer, a gente vai entrar nessa briga mesmo agora, então, né? Que o iOS colaborou para o desenvolvimento do Android, cara, é isso? Não, o Android é o que é hoje, não por conta do iOS em si, mas o iPhone, ele foi um divisor de águas, né, do smartphone, né? Você lembra aqueles celulares pré-iPhone? O celular mais cobiçado era o Nokia N95, né? Aquele celular cheio de botão e as pessoas queriam esses celulares da Nokia, essas coisas, e depois do iPhone meio que mudou, né? O lance do touchscreen e tudo mais, e o Android acabou pegando isso, mas foi legal perceber que o evoluir das duas plataformas foi meio que colaborativo, né? Uma puxou a outra em alguns aspectos, o Android foi melhor em outros aspectos, e as duas hoje estão num patamar muito bom, sabe? Acho que é até importante falar que essa rixa meio que faz muito sentido mais, acho que tem espaço pra todo mundo. Sim, não, só puxei a brincadeira porque tem uma galera que é muito fanboy, às vezes, né, do sistema operacional, né, no geral, né, então... Total, é verdade. Eu acho que sem o iOS o Android não seria o que é hoje, e sem o Android o iOS não seria o que é, porque você vê que todas as duas plataformas, elas vêm se atualizando e uma tentando ser melhor que a outra. Todo o tempo, o que vem pra gente, desenvolvedor, criando coisas novas, mais oportunidades, e, cara, eu quero que essa briga continue por muitos anos ainda pra dar emprego pra todo mundo. Verdade. Muito bem. Se for pensar nesse sentido, é uma briga boa mesmo, né? Mas, pô, que legal, né? A gente tá falando, então, um pouco da revolução desses telefones antigos, né? Esses smartphones antigos, que realmente eu não conheço nenhum, não é da minha época, sou um cara mais novo aí, não peguei nessa parte e tal. Mas e aí, como é que foi chegar pra vocês, assim, ó, vocês acabaram de falar que estão há mais de 7 anos, ou 7 anos, né, mais ou menos, ou mais, nesse mundo, né? Então vocês pegaram uma boa parte, né, dessa desenvolvimento Android no geral, assim, né? Sim. Quando eu comecei, assim, não tinha muita coisa, assim, os celulares na época que eu comecei eram Android 1.6, 2.1, assim, era bem, bem antigo, não tinha essa coisa de outras diversidades de aparelhos, né? Era só smartphone, e não se falava de outra coisa, né? Eu comecei lá em 2011, fazendo aplicativos, foi bem parecido com a carreira do Rui, né? Fazendo aplicativo pra cooperativa de táxi. E era legal porque a gente não tinha essa coisa de a Play Store, era um negócio muito opcional, assim, a gente fazia aplicativo, embarcava no celular e é isso aí, sabe? Tipo, não tinha muito essa obrigatoriedade. Então, assim, é legal que lá no começo foi bem diferente, né? Porque hoje o ferramental que a gente tem é muito grande, mas antigamente, quando você começou por exemplo, uma coisa que dá pra falar é que a ferramenta de desenvolvimento inicial era o Eclipse, né? Pra quem já conhece aí, acho que é uma... Olha aí, saudades, sim, que saudades. Não tem saudades não, cara.
eu acho que o Valmir deve lembrar bem, a maior revolução para os devs Android que foi quando o Android Studio surgiu e dava um preview da tela, porque antigamente a gente demorava de 4 a 5 minutos para buildar o app. Sim. E a gente desenhava uma tela acreditando que aquilo ia funcionar daquele jeito. Total. Porque você não tinha o preview que tem hoje, cara. Acho que as pessoas hoje não têm ideia de quão maravilhoso é aquele preview, do quão maravilhoso é as facilidades do Android Studio comparado com o Eclipse, cara. Isso é verdade, cara, isso é verdade. E é importante falar também, né, porque eu acho que diferente da web, a gente se escora muito em IDE, infelizmente, né, o Android Studio, ele é, hoje em dia, mesmo na época que ainda era um plugin do Eclipse, né, a gente dependia muito de um ferramental, né, não tem como você, até tem como, mas assim, é muito difícil você programar hoje para Android usando um editor tipo Visual Studio Code, alguma coisa do tipo, até tem alguns plugins, mas o padrão mesmo, a ferramenta oficial hoje é o Android Studio, né, e ver a evolução de lá pra cá foi muito legal, sabe? Pô, que bacana, que bacana. Então, dá pra gente dizer aí que, além dessas revoluções que a gente viu de smartphone no geral, a gente teve também uma evolução do ecossistema do Android pra quem desenvolve, né? Então, se passa aí um pouquinho mais pela IDE, e como é que foi também, se a gente entrar no assunto de linguagem, assim, especificamente, né? Qual que era a linguagem prioritária, assim, do Android quando começou? Olha, o Android sempre foi baseado em Java, né? O desenvolvimento Android, o próprio Android, ele é baseado na JVM, né? Então, os aplicativos, você precisa desenvolver usando a linguagem JVM. Então, assim, já se tentou trabalhar com Scala, com Groovy e outras linguagens assim, mas sempre foi por muito tempo, né? Sempre até é prepotente falar, mas por muito tempo Java sempre foi a linguagem principal do desenvolvimento Android, né? Inclusive, o desenvolvimento do framework ainda é feito em Java e essas coisas. Mas, de 2 anos pra cá, isso mudou, né? A gente teve esse anúncio que rolou, que foi muito bom, né? Que o Google anunciou que a linguagem Kotlin foi suportada oficialmente. Então, desses anos todos, de quase 10 anos de Android aí, a gente tem esses 2 anos de glória agora que o Kotlin meio que veio pra trazer esse developer happiness, né? Tá sendo muito bom, assim. Acho que o Rui pode falar um pouco também sobre a experiência dele com o Kotlin. Bom, eu acho que o Kotlin veio pra ser um divisor de águas, realmente, que nem o Valmir tá falando. A parte de NoSafe, a parte de View Extensions que ele tem, a gente pode falar disso um pouquinho mais pra frente, mas ele veio pra salvar. Ele é muito menos verboso, se é que eu posso falar assim, do que o Java. E ele vem pra ser um facilitador, né? Acho que todo mundo que aprendeu Java na faculdade, vê a dificuldade que era de entender o Java, de fazer várias coisas. E com o Kotlin, esse aprendizado tá se tornando mais simples para as pessoas, ao meu modo de ver. Muito legal, bacana. Então, esse lance da evolução da linguagem, né, e na verdade, de qual linguagem usar, né, porque não é nem da linguagem em si, né, mas isso, como é que foi pra vocês, assim, porque é um desafio interessante, né, você tá com um mindset total voltado ali com Java e de repente vem Kotlin, foi uma mudança muito drástica, assim, foi algum conceito muito diferente pra vocês, ou como que foi essa adaptação, né? Cara, acho que aqui pro pessoal da Get Ninjas, a gente foi fazendo aos poucos, né, e foi muito legal porque o Kotlin, ele tem uma interação muito legal com o Java, acho que essa é a melhor coisa nele. Então, a gente começou fazendo pequenas coisas. A primeira coisa que a gente fez foi testes, criar os testes em Kotlin para poder ir aprendendo com a linguagem e aprendendo as coisas novas. E depois a gente foi migrando e é muito fácil migrar. Até para quem já tem, por exemplo, classes prontas, você tem um atalho no Eclipse, desculpa. Olha aí. Tu falha aí. A saudade. Saudade grande. A gente tem atalho também para você converter aquele seu código Java em Kotlin, o que ajuda muito. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de fazer um for, acho que o Valmir deve saber disso, que no começo ele é um jeito diferente de fazer algumas coisas na linguagem. Você copia o seu código Java, cola ali, ele vai converter para você de uma maneira simples e rápida. Eu acho que o aprendizado se torna muito mais simples assim. Um ponto legal de falar também é que desde o Android Studio, né, que o Google tem uma parceria muito grande com a JetBrains, né? E pra quem não conhece, a JetBrains é uma empresa que ela constrói IDEs e ela vende IDEs como negócio. E o Android Studio, ele é baseado no IntelliJ, né? Que é uma IDE muito consolidada já, muito antiga, de JVM. Então o Android Studio é baseado na Community Edition. É meio que o Google tem o código-fonte, eles fazem baseado na Community Edition essa IDE que é o Android Studio. E aí, por ser da JetBrains, a JetBrains também desenvolveu o Kotlin, né? Por uma necessidade interna. E se você usa algo da JetBrains, hoje você usa Kotlin internamente.
basicamente. Acho que tem milhões de linhas de código Kotlin nas ideias da JetBrains. Então, assim, é legal ver que essa parceria, ela casou muito bem, sabe? Então, assim, não só a linguagem Kotlin, ela é muito boa para desenvolvimento Android, como esse, que eu falei, esse Developer Happiness, né? Essa felicidade de desenvolver no dia a dia também é muito bom. Então, assim, esses lint checks que você tem na linguagem, se você faz alguma coisa, ele fala, putz, você pode usar o when aqui, ao invés de usar esse if-else de quatro opções aqui. Então, assim, é legal, sabe? A ideia, ela te ajuda bastante e isso é uma integração muito boa também, graças a essa parceria com a JetBrains. Acho que isso foi muito bom pro Google e pra JetBrains também, sabe? Muito bom. E assim, ó, só voltando um pouquinho, a gente acabou não falando um pouco, acho que daquilo que eu comentei do começo, e até vocês ressaltaram quando a gente tava trocando umas ideias e tal, sobre as versões do Android, né? Porque eu lembro muito bem disso e até já tive um Android de você, às vezes, ficar preso numa versão e no aparelho versus o aplicativo. Como é que era esse desafio pra vocês também, assim, na área de desenvolvimento, você ter versões diferentes de Android e aparelhos diferentes que suportam essas versões e os seus aplicativos tinham que dar suporte para N devices, assim, né? Uma coisa que é legal falar, assim, é que o Android, acho que ele não, na minha visão, né, ele não teve ele cresceu numa velocidade astronômica, assim, foi, acho que do Google ter comprado o Android, que, ó, não é do Google, tá? O Google comprou, ele depois que virou do Google, mas não foi criado pelo Google inicialmente. Do Google ter comprado até virar o que virou hoje, teve muita coisa que levou tempo pra ficar bom, sabe? Então, assim, dá pra se dizer que essa questão do suporte também, muitas empresas não atualizavam os devices por escolha própria, né? Aquela obsolescência programada, né? A pessoa quer que você compre um celular novo, então ela até poderia atualizar o sistema operacional do celular, mas ela quer que você compre um novo, então isso é uma tática meio cretina das empresas, assim. E isso afetou bastante os usuários, né? Mas eu acho que o Rui pode até depois comentar um pouco sobre. A gente teve boas bibliotecas e pessoas-chave, assim, na comunidade que ajudaram o Android a ser meio que retrocompatível, sabe? Então tinha várias bibliotecas que eu posso citar aqui, Actionbar Sherlock, algumas bibliotecas que você podia garantir que o Android falava a mesma cara em diversas versões variadas, sabe? Então isso é bem legal, assim. Acho que outra coisa que é bom ressaltar é que desde a versão 1.6, se eu não me engano, que foi a primeira que eu trabalhei, o Android já tinha o esquema de drawbles de acordo com a densidade de tela. Então, uma diferença que eu comecei com BlackBerry, e que era uma coisa bem difícil de fazer, é que você tinha que calcular sempre o tamanho da tela na mão. Essa parte para você desenhar layout e ajustar as coisas com as densidades de tela era muito mais tranquilo. Acho que o Valmir se lembra disso aí. Você chegou a mexer com o Android 2.1 também, né, Valmir? Sim. No começo era legal porque isso que você falou é muito bacana, assim, muitas boas práticas que o Android teve como padrão, né, elas são adotadas até para outras plataformas, sabe? Então, assim, essa coisa das densidades, já vi esses dias uma lib para iOS que usa esse conceito de resources do Android, né, que o Android, ele basicamente, quando você cria um resource, seja ele uma dimensão, ou uma imagem, ou um array, ele cria ele chama de arquivo r.java, né, ele cria essa variável de resources que tem esse index, você consegue usar essas resources por todo o seu sistema, sabe? Então é interessante você perceber que, mesmo lá no começo, o Android, ele veio cheio de boas ideias, né, pra quem é desenvolvedor, assim. Eu acho que isso deu uma popularidade muito boa pra plataforma, penso eu, assim. Pelo menos pra mim era muito legal, sabe, trabalhar com Android, e era bem, sabe, divertido, assim. Isso foi uma coisa que chamou bastante a atenção dos desenvolvedores na época, Eduardo, porque não era comum, você tinha que fazer muita coisa na mão e, cara, isso foi uma coisa que os desenvolvedores olhavam e falavam assim, nossa, isso é coisa de outro mundo, é uma facilidade incrível, é impressionante, mas... Não, a gente ri hoje porque é simples, hoje a maioria das plataformas faz, até o próprio iOS tá fazendo agora, você vê, e, cara, quando surgiu foi uma coisa de outro mundo, todo mundo falava assim, isso é milagroso. Bacana isso. E aí, quando é que foi esse lance que vocês comentaram de desafio de telas, né, de aspect ratio, provavelmente também, né? Como é que foi, por exemplo, o surgimento de, eu acho que pra mim, eu não sei, aí vocês podem me corrigir, mas falando de UI, talvez um dos mais importantes itens aí do Android nesses últimos anos é o lance do material design, né? Esse conceito todo de UI que o Google trouxe e que ainda mantém, né, nas aplicações e clonou até pra web isso, né, cara? Isso migrou como é um conceito, não é só um framework de UI, né? Ele se aplicou em todos os produtos do Google, né? E isso refletiu direto no desenvolvimento Android, né? Uma coisa que é legal falar é que o Android nunca foi bonitinho como é
hoje, assim, né? Ele levou bastante tempo, eu diria que bons anos pra chegar onde chegou, né? Então, assim, pra quem teve Android lá no começo, pegou o Cupcake e todas as versões mais antigas, o Donut, Eclair e tal, a Gingerbread, que foi uma versão bem consolidada, até o que é hoje, né? Que é o Marshmallow, essas versões mais novas. Então, assim, você pode ver uma evolução visual absurda, né? Então, assim, até o Gingerbread não tinha nenhuma cara, uma coisa meio solta, assim, cada aplicativo se falava de um jeito, e aí no Android 4.0, né, que foi o Ice Cream Sandwich, eles introduziram o Holo, né, que foi essa primeira padronização de visual do Android, assim. Então era uma interface mais bonita, tinha o conceito da Action Bar, e tinha os widgets bonitinhos, então, assim, foi a primeira vez que o Android teve uma cara, né, e o Holo se estendeu por bastante tempo, assim, ele foi, eu acho que do Android 4.0 até o KitKat, né, que foi a versão 4.4. E depois do KitKat foi legal porque foi bem na época que o Google lançou o Mature Design, né, que aí o Lollipop, né, que é a versão 5.0, foi a versão que introduziu o Mature Design ao mundo, né, então foi o que você falou, né, você tinha um inbox, né, que tinha aquela cara bem consistente em todas as plataformas, e na web, no iOS, no Android, então o conceito da toolbar, né, aquela coisa da toolbar, aquele fab, né, o action button, então assim, todos esses padrões eles vieram lá de trás, né, então teve essa cadência visual que foi muito boa para Android, porque tanto ajudou os desenvolvedores quanto designers, e é legal que o Mature Design, ele comprovadamente ele converteu mais, sabe, para as empresas, assim, deu mais dinheiro, sabe, as empresas que estavam usando Mature Design nos seus projetos estavam ganhando mais, sabe, isso foi bem bacana de ver, assim, acontecendo. Ah, que massa. Então, você comentou até de um ponto das versões, né, é até engraçado isso, porque são nomes de doces, né, no geral, né? O Android, ele começou, se eu não me engano, lá no Cupcake, é isso? É, Cupcake. E aí, os nomes de doces, eles vêm... cada versão é um nome de doce diferente e a próxima letra é o nome do próximo doce, né? Então, assim, ele vem do Cupcake, aí vem do Donut, aí veio o Eclair, aí foi o Froyo, né? Que é aquele Frozen Yogurt, aí Gingerbread. O Honeycomb, que foi uma versão bem fracassada, foi tipo... Eu gosto de falar que é tipo o Windows Vista do Android, assim, que deu super errado, assim, que foi uma versão só pra tablets. E era uma versão que era bem ruim, assim, tinha aquele Motorola Zoom, né? Que era acho que algumas pessoas lembram aquele tablet Motorola Zoom. Sim. Foi um dos primeiros tablets que saiu com Honeycomb. Isso. E foi muito ruim, sério. Eu tive um daquilo e era muito triste, assim. Aí, depois do Honeycomb, que teve uma versão bem sucedida, que foi o Ice Cream Sandwich, né? Que foi a versão 4.0. Mas foi bem quando tava começando a virada a ideia do pessoal padronizar, tá? Isso. Que antes, quando saiu o Honeycomb, eu lembro que uma das discussões era que você tinha app de tudo quanto é jeito, diferente, você não tinha um padrão. Sim. Tudo bem que ninguém faz o padrão, todo mundo busca fazer um app diferente, com alguma cara, alguma coisa, animação, seja o que for diferente. Mas era esquisito, cara. Não tem muita explicação. Pra quem pegou os apps daquela época, você vai ver que é torto. Cada um fazia um menu do jeito que queria. Se passava por cima, se passava por baixo, via de lado. Não, isso é muito verdade. E é legal porque o Honeycomb foi a versão que introduziu os fragments, né? Que ainda são utilizados bastante até hoje, assim. Que, só explicando pra quem talvez não saiba, esse conceito de fragment é você poder criar esses mini pedaços de tela e você poder reutilizar eles onde você quiser, sabe? Então, assim, se eu tiver um aplicativo que usa 2 fragments, né? Sendo uma tela em cima da outra, eu posso utilizar esses fragments como aquele padrão master detail, né? Num aplicativo de tablet, por exemplo. Então eu não preciso fazer uma tela nova, né? Eu posso usar 2 fragments numa tela só. E se for celular, eu posso usar esses fragments empilhados, né? É só um conceito que tem no Android que é bem interessante. Mas quem pegou isso no começo, lembra que no começo a gente teve muito problema com o ciclo de vida, pra entender o ciclo de vida dos fragments. Sim. O Valmir deve lembrar bem dessa parte, cara. Nossa, eu vou ser honesto, eu apanhei bastante nesse começo pra entender como é que fazia essas coisas, cara. Sim, o Fragment tem seu ódio até hoje. Mas só voltando, Edu, aí depois do Honeycomb a gente teve o Ice Cream, né? Ice Cream Sandwich 4.0. E aí o Android ficou nesse 4 pontos asterisco por um bom tempo, assim, né? Ele foi Ice Cream Sandwich, Jelly Bean ficou por 2 versões, 4.1, 4.2. 3 versões, 4.3 também. Aí depois da 4.3 o KitKat veio como 4.4, que foi até uma parceria do Google com a Nestlé, que deu bastante dinheiro pros dois lados. Você tinha promoção, né? Que você ganhava um celular, você comprava um KitKat, não sei o quê. Tinha umas coisas bem loucas. E aí depois, acho que o Google ficou meio que cozinhando, né? O Lollipop por um tempo, por isso ficou tanto tempo no 4.0, né? Acho que eles queriam fazer a 5.0 com, tipo, um grande estilo, assim, né? E aí a Lollipop, que foi a 5.0, que foi a versão que introduziu o Mature Design. E é meio que um pouco da versão que a gente tem hoje, assim. Se for olhar o retrospecto, né? Acho que o Mature Design, ele meio que foi um sucesso, assim. Tanto que já tá na versão 2 agora, que é no Android Pie, né? Que é a versão 9.0. Mas teve do Lollipop pra cá, teve o Lollipop, o Marshmallow, o Nougat, que é Torrone, né? O Oreo, que foi bem famoso também, e o Android Pie.
Então, assim, de lá pra cá teve bastante versão e 2 versões com doces comerciais. É 2 versões pra ganhar dinheiro, né? Mas, as duas foram versões, eu acredito, na minha opinião, que foram um divisor de águas. Principalmente a Lollipop. Ela veio com muita novidade. Acho que pra tudo quanto é desenvolvedor, cada vez que você olhava, você fala, cara, tem muita coisa que dá pra aproveitar de design, né? Acho que elas foram bem divisores já. Né? Quando você fala o Android Pie, só pra galera que tá ouvindo aí, o pai é de torta, tá? Em inglês. Isso. Não é pai de ninguém, exatamente. Não é pai de ninguém, beleza? Muito bom, bem lembrado. E olha só que interessante, né? E acho que a gente começou falando de smartphones e tablets, né? Mas o Android hoje já não se limita mais a esses devices, certo? Sim. É legal falar disso. Eu acho muito importante falar, porque é muito comum quem tá começando a desenvolver Android só pensa em celular, assim, fazendo pra celular. E olha, te falar que tem uma gama gigante aí de oportunidades pra se trabalhar no Android, assim. Eu gosto de mencionar, por exemplo, os wearables, né? Pra quem aí não quer comprar um iPhone pra ter um Apple Watch, né? Só funciona com um iPhone. Então você tem a oportunidade de desenvolver para wearables com Android, né? Que antes era Android Wear, aí o Google fez uma parada muito legal, né? Que eles renomearam a plataforma para Wear OS. Isso foi bacana porque eles tiraram esse vínculo com o Android, né? Então o Wear OS ele funciona com iOS e com Android. Então isso é bem legal. Mas assim, falando um pouco de outras plataformas, né? A gente pode até esmiuçar qualquer uma delas, mas você pode desenvolver para Android Auto também, que é similar ao CarPlay da Apple. Você pode desenvolver para Android TV, que é bem legal, que o Android TV você pode integrar com Assistant, essas coisas. E o mais legal é que você também pode desenvolver para Android Things, né? Que é o Android para IoT, que é bem bacana. E uma novidade bacana que surgiu, acho que não surgiu, mas que foi divulgada bastante no ano passado, no Google I.O., foi a possibilidade de você fazer aplicativos para Android funcionarem no Chrome OS. Então, existem alguns dispositivos com Chrome OS, Chromebooks e tal, que você pode fazer aplicativos Android rodarem nele. Isso é bem legal, porque dá uma gama de possibilidades do Android no desktop, sabe? É bem legal, assim. Não sei se o Rui já trabalhou com outras plataformas além do smartphone, pode falar um pouco? Trabalhei só com o Wearable e com smartphones e tablets. Eu não cheguei a fazer Android para TV, apesar de ter ficado um tempo na Samsung. Mas você não falou também sobre uma coisa que foi bastante ventilada e hoje eu tenho notado não uma decadência, mas o pessoal falar menos nisso, que é sobre os stand-ups, né? O que você pensa sobre eles? O que você acha? Eu tenho o meu ponto de vista, eu acho que eles são válidos, eles são bem legais, principalmente, por exemplo, no nosso caso aqui da GetNews, do nosso aplicativo, a parte do cliente, seria muito legal para fazer pedido, porque o cliente não precisaria ter um app realmente instalado, eles são uma parte de um app. Isso é bem legal falar que o Instant Apps, ele é como se fosse um mini app, né? Você acessa um link e aí o Instant App, ele roda nesse sandbox do celular. Eu não sei qual é a versão que suporta pra cima, mas acho que é o Lollipop superior. E você consegue, por exemplo, esses dias eu cliquei no link do Vimeo e aí eu consegui assistir um vídeo do Vimeo com suporte a Chromecast. Por quê? Porque ele instalou uma mini versão do Vimeo que tinha lá o botãozinho de cast, eu consegui ver um vídeo da minha TV sem necessariamente instalar o app do Vimeo, sabe? Então o Instant App é como se fosse um PWA nativo, né? Sei lá, é um aplicativo nativo, só que ele não tem o tamanho inteiro do aplicativo nativo, né? Você não precisa logar, não precisa buscar nada, ele só vai abrir uma tela específica. Então os use cases são variados. Por exemplo, a Log, ela tem um cenário de caso, um cenário de uso muito legal para Instant App, por exemplo. Quando você receber uma encomenda da Log, você poderia clicar no link e esse link abre um Instant App e esse tracking da encomenda, né, ser nativo, com zoom no mapa, rotação, essas coisas todas, sabe? Então, assim, o Instant App basicamente é uma forma de você ter experiência nativa de um aplicativo, só que num contexto muito menor, sabe? Um vídeo de YouTube, ou um track de entrega. Eu vi que o AliExpress tem Instant App, você pode ver uma oferta, comprar sem precisar instalar o app, sabe? Então é bem legal, sabe? É bem interessante. Acho que a parte mais legal do Instant App é ele realmente fica nativo, acho que para as pessoas. Acho que a grande diferença que eu vejo, acho que ele vai acabar caindo em outro assunto, mas a grande diferença do web pro nativo, né? Vamos falar assim, o Instant App, ele fica nativo com todas as funcionalidades, você consegue ter pequenas coisas, só que eu sinto que o pessoal não tem investido tanto ultimamente nisso. Sim, o mercado brasileiro acho que ainda carece um pouco de até em outras plataformas, viu? Acho que a gente ainda pensa muito em smartphone e eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco mais pra fora. É engraçado falar porque eu sou mentor do Google Launchpad Accelerator, né? E eles têm muito foco em tecnologias Google em geral, né? Então se você fala de Machine Learning, você fala de TensorFlow, de Assistant, essas coisas, você ganha, tipo, mais destaque, você ganha mais mercado, né? E quando você fala só de smartphone e talvez
iPod, você perde essa oportunidade inteira, assim. Então, por exemplo, se eu tenho um aplicativo de podcast, eu posso fazer um aplicativo pro Android Auto, né, pra ouvir no meu carro. Se eu tenho um aplicativo de, sei lá, segunda tela, sabe, tipo um Twitter, um cliente de Twitter, posso fazer um cliente pra TV. Essas coisas se combinam bastante, sabe? Eu acho que a gente, se eu for dar uma dica boa pra quem tá querendo trabalhar com Android, é não pensar só em smartphone. Eu acho que o mercado de Android ele é muito maior que isso, sabe? Muito bom, muito bom. Olha aí, é uma oportunidade ampla pra galera que tá querendo migrar pra essa área e de repente, não só migrar pra área mobile, que nem a gente acabou de falar, mas tem um mundo rico aí de coisas pra apostar com o desenvolvimento Android hoje, né? E continuando esse papo legal aí, eu acho que dá pra gente até entrar em alguns pontos mais específicos, né? A gente falou um pouquinho no começo sobre Kotlin, né? Dessa nova linguagem, né? Que o Android adotou, assim, nessas últimas versões. Foi qual versão que passou a adotar, vocês sabem exatamente? O Kotlin, ele já era... A JetBrains meio que já dava um suporte para desenvolvimento Android lá atrás. Eu comecei a trabalhar com Kotlin em 2016, assim, não era oficial ainda. Ah, tá. E isso foi antes de ser a versão 1.0, assim, na versão 0.6 já dava pra trabalhar com Android e meio que já a nível de qualidade de produção, sabe? Você poderia já... lá na Cielo, onde trabalhava... Não sei se você já viu essa máquina Cielo Leo, essas máquinas que tem Android. Sim. Ela é toda Kotlin. Então, assim, o pessoal que trabalhou lá... Quando eu trabalhei lá, a galera fazia todos os aplicativos, todas as interações, tudo com Kotlin. E foi bem no começo, assim, sabe? Tipo, eu tive a sorte de trabalhar em duas empresas que começaram com Kotlin bem cedo, assim, a Cielo e a 99. E foi legal porque a gente fez uma aposta e essa aposta se pagou, sabe? Depois, no ano seguinte, 2017, o Google anunciou que o Kotlin era uma linguagem oficialmente suportada, né? Pra mim, os benefícios são tremendos, assim. Você tem essa coisa de você se expressar mais escrevendo menos, sabe? Isso acho que é fantástico, assim. É uma coisa que, inclusive, acho que é um dos pontos que o JavaScript mais ganhou popularidade, assim. Você consegue atingir bastante e fazer muita coisa escrevendo menos, assim. Não sei se menos, mas de uma forma mais eficiente, eu diria. Não tem aquela verbosidade que o Java meio que peca, muita cerimônia, e eu acho que, nesse aspecto, o Kotlin ganhou muito ponto da comunidade por isso, sabe? Acho que o Rui pode falar um pouco melhor sobre isso também. Pra mim, o meu maior ver é, como eu falei antes, acho que o pessoal... É mais fácil para as pessoas entenderem. Ele é uma linguagem legível, por incrível que pareça. Ele não é que nem o Java, O Java muitas vezes é inteligível, né? Eu não sei se vocês pensam isso também. E ele é uma linguagem que o que você tá escrevendo, ele tá fazendo. Por exemplo, você pega uma lista. Se você pega uma lista no Java hoje, você vai ter que lançar um for each, ou um for para ver os dados da lista. O Kotlin, ele veio com facilidades de, por exemplo, você pegar a lista, no objeto list, você já aperta o botão e fala for each do arquivo, faz um filter pra gente, que a gente usava muito no Java com observables, com todas as coisas. Então, acho que ele veio com uma vantagem violenta, fora que ele já veio com ele a parte do lambdas, expressão lambdas, que é muito utilizado. Acho que o Valmir chegou a usar também o retrolambda, que acho que morreu, né? Agora, vamos falar assim. Mas com o próprio Java 8, né? Ele já veio tirando o retrolambda. Mas o Kotlin em si, ele trouxe as facilidades que todo desenvolvedor queria, cara. Acho que é isso o ponto principal do Kotlin, ao meu ver. Uma coisa que, só fazendo um pouco do advogado do diabo aqui, né? Eu gosto de falar que o Java pagou muito boleto meu aí. Então, assim, não é uma linguagem ruim. O problema é que o Android ficou preso no Java 6. E o Java 6, ele era muito limitado, assim. A gente foi ter features do Java 8, sei lá, ano passado, sabe? Features assim, tipo... Ano passado. Tipo Lambda, tipo map reduce, coisas do tipo, assim, sabe? Coisas que são bem comuns em outras linguagens. E é mais legal porque o Kotlin, ele traz muitas dessas features no nível de linguagem, sabe? Você não precisa usar bibliotecas de terceiro para ter essas features, sabe? Então, assim, muitas dessas coisas de você poder usar funcional com orientação a objeto, né? O Kotlin suporta funcional, suporta high-order function, e tail recursion e coisas do tipo. É legal você poder misturar essas coisas, sabe? Então, assim, a gente no Android ficou muito tempo preso no Java 6. Eu acho que o Kotlin se fez presente e se fez popular no Android um pouco por isso, sabe? Muitas das features que a gente sempre quis ou nunca soube que precisava e acabou se apaixonando, sabe? Extension function, data classes e coisas do tipo, ganharam muita tração por conta do Kotlin, sabe? Mas eu acho que é importante também ressaltar que o Kotlin acho que não seria popular como é se não fosse a questão que o Rui comentou de ser interoperável com o Java. Então, assim, hoje eu não preciso ser 880, sabe? Eu não preciso tirar o Java do meu projeto e usar só Kotlin ou vice-versa. Eu trabalhei em vários projetos
muitos deles com partes legadas, e essas partes eram em Java, sabe? Você podia fazer essa comunicação de Java para Kotlin e vice-versa, sabe? Eu acho que um dos pontos do Kotlin ter sido tão popular foi isso, né? Você não precisar limar tudo que você tem e usar Kotlin. Você pode começar, igual o Rui falou, né? Com teste, ou fazendo uma feature nova. Então, assim, eu acho que um bom hábito seria isso, assim, quero converter, ou faço features novas em Kotlin, ou eu faço refactorings, ou então dívidas técnicas eu já converto para Kotlin para resolver. Mas eu acho que é um bom ponto para se lembrar, assim. Lembrando que eu falei do autoconvert do Android Studio, mas ele não é para ser usado o tempo todo, né? Para ser usado com parcimônia, porque o código também nem sempre fica bonito. E outra coisa, para quem tá começando, não é interessante estudar só Kotlin. Acho que o Valmir pode ressaltar esse ponto que, cara, você vai encontrar muita coisa em Java. É interessante você ler um pouco sobre Java, entender, porque vai ter muita função, vai ter código legado e coisas que você não vai poder sair alterando de uma hora para outra. Então é bom entender o que faz aquela coisa para poder alterar, poder mexer com ela e sugerir uma mudança, porque não adianta chegar e falar assim, vou apertar aqui o gerador de Kotlin automático para fazer e vai funcionar, porque nem sempre vai funcionar. Sim. Eu acho que é importante falar também que isso que você falou é muito importante, assim, acho que não dá para você sair só pensando em Kotlin, assim, acho que o Java trouxe muito da orientação objeto e dessa cadência de programação. A orientação objeto vem do Java, né? Mas, assim, o Kotlin ele tem várias mudanças de paradigma, assim, né? Você não tem void em Kotlin, você não tem primitivos, né? Tudo é um tipo, né? Boolean é um tipo, string é um tipo, int é um tipo não, desculpa, é um object. É uma classe, é um object, exatamente. Então, assim, tudo é um object, né? Essa coisa das funções também. Então é legal, assim, que o Kotlin, acho que uma coisa que eu acho que resume bem é que eu acho que o Kotlin pegou essas boas ideias de várias linguagens, sabe? Tipo, inferência de tipo, você não precisar de ponto e vírgula, essa verbosidade desnecessária, sabe? Essa cerimônia boba que tem em algumas linguagens. Então acho que vale até um episódio só sobre Kotlin, porque dá pra falar tanta coisa sobre, que é uma linguagem muito boa, cara. Mas dá pra falar de coisas negativas também dele, né? Dá pra falar de coisas negativas também. Se eu fosse lembrar uma coisa negativa aqui, em alguns aspectos, o Kotlin faz muita mágica por baixo dos panos, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com o uso excessivo, sabe? Se você quer converter tudo pra extension function e colocar coisas de, sei lá, 20 linhas dentro de uma expressão só, você pode ter uma espécie de complicação até em termos de legibilidade e tal. Acho que tem o uso excessivo de certas features pode dar um pouco de problema, assim. Tem vários fatores, não sei se você pode falar alguma coisa mais, Rui. Um ponto que eu gosto de ressaltar bastante é que o Kotlin ele é no safe, só que acho que o Valmir pode confirmar o que eu tô falando. O no safe ele tem que ser usado com parcimônia, cara, porque eu vejo um monte de gente falando assim, meu app não quebra, é tudo no safe. Só que se ele não quebrar, se ele não tiver como é que você vai saber que o usuário no final não tá recebendo os dados corretos? Como você vai fazer? Então, de vez em quando, tem que usar o no safe com muita parcimônia, cara. Exatamente, assim, acho que não tem nada de errado você disparar uns exceptions, né, se você for intencional nisso, né, acho que fazer um throw não é algo ruim, né? Sabendo como é feito e sabendo capturar as exceções e tal. Não, eu acho que os usuários, os programadores futuros, eles têm que só pensar isso aí. Fazer um throws, fazer um try, não é uma coisa tão feia se você souber o que você tá fazendo, se você passar para o lugar certo, por exemplo. Muita gente usa isso e usa mandando pro Crashlytics para você obter informações do que tá acontecendo. Também não tô falando para todo mundo encher o código de try-catch, por favor. Mas é mais assim, usar com parcimônia as coisas, ter certeza que onde você tá usando coisas como no safe, você não vai quebrar a experiência do seu usuário, que o seu usuário vai ter a informação correta e vai conseguir analisar os dados corretos. Principalmente que ele vai ver a informação que ele quer no celular. Acho que esse é um ponto fatal. Sim, acho que as features do Kotlin são muito boas, mas acho que tem muita coisa também que tem um risco de se usar, né? Tem a coisa de lazy init, que é um negócio perigoso. Você pode ter no pointer exception por race condition também, por demorar a inicializar uma variável e usar ela antes. Esse excesso de uso de extension function. Dá pra falar várias coisas assim, mas acho importante também não só vangloriar a linguagem, também estudar com calma e seguir as melhores práticas, né? Mostrar sempre pontos bons e pontos ruins, né? Nunca se atentar só na é melhor. Tudo lindo, né? Uhum. Tudo lindo. Não, vai ter os seus pontos ruins, vai ter coisa que você vai apanhar no começo, mas é bom você guardar essas coisas e tirar suas próprias conclusões. É isso aí. Muito bom, muito bom. Acho que isso pra qualquer linguagem serve, né? Não só a que vocês estão comentando. Acho que isso é a base, acho que, de quem quer ser uma pessoa que mexe com programação e tenha um conhecimento um pouco mais avançado e tenha uma experiência e uma maturidade, né? Na verdade, para lidar com as coisas que nem sempre a ferramenta que você trabalha, a linguagem, ela é 100% melhor do que qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Mas acho que dá pra gente fazer um episódio só disso, falar de Kotlin, falar das possibilidades, pincelar mais
coisas aí, né? De até onde dá pra ir com o Kotlin. Enfim, acho que tem bastante coisa aí. Acho que dá pra fazer um episódio específico só dessa linguagem. Eu super apoio, super apoio. Boa. Vamos marcar mais um episódio disso. E aí, acho que só pra gente dar aquele encerramento legal, só pra galera ter uma noção de como que tá o mercado, né, pra desenvolvimento Android, na visão de vocês, como que funciona pra quem que tá começando agora, quais as oportunidades que tem, se é só pra gente sênior, é só pra galera mais, ou não, tem oportunidades em outras áreas também, né? Eu gosto de falar que existe toda essa discussão, né, sobre app nativo e app híbrido, né, que não, o nativo vai morrer, não sei o quê. Esse debate eu já ouço tem um bom tempo, assim, mas eu já vi dados já, eu posso depois passar alguns links aqui que comprovam que o desenvolvimento nativo ele tá de vento em polpa e tem mais vaga do que gente boa, assim, eu acho que... Olha aí. Quem quiser trabalhar com Android, cara, pode me procurar, eu ajudo a sei lá, se preparar pro mercado, ou sei lá, se quiser dicas, essas coisas, mas assim, em resumo, o mercado tá muito bom, tem bastante empresa brasileira trabalhando com Android nativo, dá pra falar, tipo, várias startups, Nubank, 99, a própria Get Ninjas, a Log, a Concrete, que é uma empresa brasileira que tem, nossa, eu chuto que tem mais de 60 devs Android lá, e a galera é muito boa. Então assim, vaga não falta, a gente tem muito aplicativo ainda nativo, eu acho que ainda vai ter bastante aplicativo nativo ainda a ser feito. Acho que, com todo respeito às plataformas híbridas, né, tipo React, Xamarin, essas coisas, acho que tem mercado pra todo mundo, acho que não tem melhor ou pior, acho que é questão de cenário de uso, né, o que atende melhor pra um cenário de uso, e acho que nativo tem bastante mercado, assim, não sei o que o Rui acha, assim, eu vejo bastante vaga, LinkedIn tá sempre bombando vaga, assim, tanto pra júnior, pleno, sênior, especialista, até tech lead de mobile tem bastante vaga aparecendo, vaga fora também. Eu faço das palavras do Valmir as minhas, acho que ele falou todos os pontos, tem muita vaga. Acho que o ponto principal para quem quiser começar é o LinkedIn, é a ferramenta que o pessoal mais usa. Até uns anos atrás, bem anos atrás, por sinal, o pessoal usava a API Info, mas é uma ferramenta que eu não vejo mais o pessoal utilizando tanto. Meu Deus, Rui, você foi lá atrás agora, cara. Cara, eu sou um pouquinho velho. Boa. Então, mas é uma ferramenta boa. E, cara, participar de eventos, nos próprios eventos o pessoal sai falando sobre vagas. Tem o próprio canal do Android Dev BR, você consegue encontrar bastante coisa. O Valmir é um dos admins e ele tá sempre lá disposto. Quem quiser me procurar lá no canal, eu tô lá também, Rui Mesquita. É só me procurar. Eu tento tirar todas as dúvidas do pessoal, mas eu sempre converso mais no pessoal, no tete a tete. Eu prefiro assim, eu gosto mais, é o meu jeito de ser, vamos falar assim. Mas eu tô sempre disponível a todo mundo, sempre tirando dúvidas, então quiser me procurar, quiser indicação para a empresa também, aqui na própria Get Ninjas a gente está procurando também, então quem quiser pode mandar pra gente que a gente tá conversando e ensinando todo mundo. Boa. Só reforçando esse ponto que o Rui falou, Edu, comunidade é um lugar muito legal para você conseguir oportunidade também. Eu acho que não só você começar a fazer projetos Android, assim, GitHub, Hacktoberfest, essas coisas, mas também para você conhecer outras pessoas, ver o que o pessoal tá usando de teste, de arquitetura, de boas práticas, discussão polêmica também sobre bibliotecas específicas e tal. É bem legal, assim, acho que o Android Dev BR é uma delas, mas o que mais tem aí? A gente tem o Android Meetup São Paulo, tem o Kotlin Meetup, tem bastante Meetup de mobile rolando. Acho que comunidade junto com LinkedIn, GitHub, acho que falar de Android traz boas oportunidades. Acho que fica a dica aí, se alguém quiser saber mais sobre, acho que eu iria por esse caminho. Acho que uma outra dica também é não se focar somente no Android. Quando pensar em mobile, não ficar com aquela briga que é o que você citou no começo, do que fala assim, o Android é melhor, a iOS é melhor. Cara, pense em mobile e às vezes você vai aprender muito, muito com o cara de iOS, com o jeito que ele tá falando e que vai fazer as coisas. E aproveita isso, não se fecha falando assim, eu vou fazer só Android, que Android é bom. Dá oportunidade para as coisas aparecerem. Muito bom, muito bom. E as vagas hoje em dia, só pra gente finalizar, são mais pra galera que ainda trabalha com Java ou mais pra Kotlin? Como é que tá isso hoje? Olha, se eu falar que Kotlin hoje é must have, tem que saber. Eu acho que Kotlin hoje é uma realidade, veio pra ficar. Eu acho que, não, você não fica pra trás, mas se você não trabalha com Kotlin hoje, comece a trabalhar, assim, que o mercado tá... Os times de mobile que eu conheço que tem uma qualidade elevada, que cuidam, que prezam pela qualidade de projeto, de software em geral, eles estão olhando para Kotlin e estão olhando para Kotlin em várias camadas da aplicação, né? Seja ela a parte de testes, de dependency injection, a parte de desenvolvimento em si, de interface e tudo mais. Então, assim, Kotlin é uma realidade hoje para Android. Não é problema você saber só Java
Java. Você aprende Kotlin muito rápido, de 2-3 semanas para quem é proficiente em Java saber Kotlin. Mas acho que saber Kotlin já é um diferencial muito bom. Eu acho que hoje você tem que saber Kotlin, não vai ter outra coisa. E alguma vantagem do Kotlin que a gente não comentou, mas para quem quer trabalhar com mobile em si, ele e o Swift têm várias similaridades. Então, as empresas estão apostando nisso para aproveitar também dos profissionais. Você consegue fazer code review muito mais fácil do pessoal da maçã, vamos falar assim, e eles entenderem melhor. Eu não sei se você lembra, mas quando soltaram o Objective-C, para quem fazia Android, era impossível entender aquilo lá. Nossa, total. E hoje, quem faz Kotlin e quem faz Swift, você consegue conversar e várias coisas você poder se ajudar. Então, tem que saber. Acho que eu não acho uma vaga a mais que o pessoal pede só Java, cara. Eles podem até falar assim, um plus seria você conhecer Kotlin, mas sempre tem a palavra Kotlin lá. Sim, acho que tem que saber. Acho que hoje em dia é um diferencial muito bom, cara. Boa, muito legal, gente. Cara, acho que deu pra gente pincelar bastante coisa aí, deu, né, até além, assim, né, dos assuntos mais básicos, assim, né, da linguagem, da plataforma, de IDE, de oportunidade de trabalho, oportunidade até de coisas pra fazer, né, dentro do environment do Android. O histórico, acho que deu pra gente pegar bastante coisa. E assim, fica também o convite pra gente retomar esse papo aí pra falar um pouquinho sobre Kotlin, desafios da linguagem, que tipo de coisas dá pra fazer hoje, até onde foi a linguagem, né? Então, e até futuro, né? Porque, por que não, assim, né? Uma linguagem muito recente, né? Ainda tem um chão pela frente aí, né? E aí, queria agradecer a presença de vocês aqui no Dev na Estrada. Bom, e você que tá ouvindo a gente também, se quiser fazer alguma pergunta pros dois aqui, eu acho que é só entrar no site lá, devnaestrada.com.br, vai estar o link lá também no post do episódio, você pode visitar o site, deixar seu comentário lá no post do episódio. Tem os Twitters também aqui no episódio do Valmir e do Rui. Então, se quiser adicionar, já adiciona eles aí pra trocar uma ideia, fazer qualquer pergunta. E, enfim, galera, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui no Dev na Estrada, hein? Muito obrigado aí, Edu e Rui, pela presença. Foi um prazer estar aqui. E, gente, bora trabalhar com Android, que tem bastante mercado aí. Valeu. Olha aí, boa. Bom, obrigado, galera. Precisando, que nem o Eduardo falou, a gente tá sempre disponível. Às vezes a gente demora um pouco pra responder, peço desculpa pra galera, mas sempre que puder, vou ajudar todo mundo. E quem quiser pode me adicionar aí, tá meus links. E vamos conversar e vamos todo mundo virar dev mobile. Vamos mudar o mundo. Boa. Boa, muito bom, galera. Então é isso, gente. Segue a gente no Twitter lá, @DevNaEstrada, Facebook também é /DevNaEstrada, Instagram, tudo é Dev na Estrada. A gente conseguiu aí, né? Então, até no GitHub tem lá /DevNaEstrada, se você procurar. Então, procura a gente por lá, segue a gente, deixa seu comentário. Se quiser também sugerir temas, entra no nosso site, tem o devnaestrada.com.br/contato. Você deixa lá a sua sugestão de temas, quiser falar alguma coisa, eu quero falar sobre, sei lá, não sei, fala um tema aí, galera, fala um tema aí, vai, vamos criar um tema agora, assim. Sei lá, COBOL. Sobre o Nokia QML. Nokia QML, Jesus amado, é isso então. Cara, sobre programação BlackBerry, que eu fiz isso há uns anos atrás. Ai, meu Deus. Não posso falar do COBOL, é que tem um amigo meu que tá codando em Delphi, é o William, que participou dos episódios aqui, então deixa ele vai participar de um próximo aí. Sucesso. Mas é isso. Muito obrigado, galera. É isso, então, valeu. Até mais. Valeu. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.